Seja muito bem-vindo, bem-vindas e bem-vindes ao podcast Pode Latir, onde a cachorrada vira uma conversa. Meu nome é Thaísa Pereira, sou adestradora de cães, dona da Tatá e do Cacão. E hoje aqui com a gente o Rafa Leixo, uma pessoa muito especial na minha vida, e a gente vai bater um papo além do adestramento. Bora lá, Rafa, se apresenta aí que eu não vou ter a audácia de te apresentar. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, depende do horário que você está assistindo esse podcast ou ouvindo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, trabalho com adestramento e comportamento de cães e há anos eu ensino pessoas a melhorarem sua qualidade de vida com seus cães, educarem, adestrarem e muito mais coisas aí nesse meio caminho inteiro. Rafa, hoje aqui eu vou te pedir uma coisa. Sem pudor, como você é, eu quero que seja aquele cara sarcástico, aquele cara que eu conheço, aquele cara que não tem medo de falar de verdades, tá? Então, não tenha medo de qualquer coisa, minha casa, sua casa. Então, bora, pode latir. Eu quero entender aí de verdade como surgiu o Rafa Leixo. Começou lá como dog walker, que eu sei que foi como você começou. E como é que você evoluiu até o Manual do Cão ideal? Manual do Cão, né? Vamos lá, eu acho que uma das coisas legais da gente falar sempre é que o que me deu voz, né, foi esse meu jeito, né, sem esconder, sempre falando as verdades e sempre falando o que eu penso e o que eu faço, né, do grande diferencial do Rafa, acho que sempre foi esse, né? Falar as verdades. Mas vamos lá, quem que é o Rafa? Da onde o Rafa surgiu? Por que o Rafa surgiu? Como o Rafa surgiu? Eu sempre tive uma paixão por cães, sempre gostei de cães e eu sempre quis viver isso, talvez de uma forma que eu não sabia como. Lá atrás, quando eu era pequeno, eu mexi muito com cavalo. Então eu tive uma experiência de... Eu vou falar aqui um entre aspas muito grande, tá? De adestramento com cavalos. E isso pra mim foi muito legal, foi uma experiência gigantesca na minha vida em relação a isso. Mas, cara, o mundo mudou, as coisas mudaram, os cavalos que eu tinha já não tenho mais, o meu pai que me levou a isso também, não deu jeito. E aí eu tive que trabalhar normal, viver normal, como uma pessoa normal, só que eu não sou normal. Então não tinha como eu seguir. Eu nunca fui essa pessoa normal que ia ter uma vida normal. E eu sou muito grato por isso, né? Porque se não fosse isso, nada tinha acontecido. E aí, num dia desses meus trabalhos normais, eu vi um cara passeando com um cachorro. Com vários cachorros, né? Na verdade. E aí eu falei, opa, isso deve ser legal. Tá. Meu primeiro pensamento foi esse. Não foi em relação a dinheiro, qualquer coisa do tipo. Foi... Isso deve ser legal. Eu me lembro como se fosse hoje. Nossa, esse cara tá feliz. E os cachorros estão legais também e tal. E aí eu fui atrás disso. Fui atrás de entender o que era isso. E aí foi aí que eu descobri que o cara era um dog walker. E quando eu descobri que esse cara era um dog walker, eu falei, nossa, que legal, eu posso fazer isso também. E aí eu fui atrás de informação. Isso, não sei exatamente o ano disso, sei lá. Faz uns 15 anos já isso. E aí eu fui atrás dessa informação, né? Que a gente não tinha informação do jeito que é hoje, tão fácil assim, né? Aí eu falei, cara, como é que eu posso começar? Como é que eu posso fazer alguma coisa? E aí no meio disso, eu fuçando, né? Encontrei um cara que foi o meu primeiro professor, Fernando Baiardi, né? E eu fiz um curso de dog walker com ele. Nesse curso de dog walker me abriu a cabeça. Falou, cara, eu posso viver disso e ser feliz, e aí as coisas foram acontecendo, uma coisa vai puxando a outra, né? O adestramento é tipo tatuagem, você faz a primeira, aí você vai fazendo, você não quer parar nunca. Tipo um vício, assim como, né? É tipo um vício, você vai viciando, você vai levando pra frente, você vai fazendo, aí você quer aprender cada vez mais, né? Então, aí eu não vou dizer que isso é de todo mundo, tá? Tem gente que tá ali, tá fazendo aquilo e tá tudo bem, o cara tá por ali. Esse não é muito meu jogo, eu gosto muito de aprender e eu gosto muito de evoluir, né? E aí foi que eu comecei a pensar, como é que eu posso evoluir, como é que eu posso crescer, o que eu posso fazer para ser diferente. Eu sempre tive, né, de novo, né, vou falar a palavra diferente talvez várias vezes, eu não era normal.
Então eu sempre tive essa parada do que posso fazer que ninguém tá fazendo. Como que eu vou sair desse normal que tá todo mundo fazendo, que eu não quero mais fazer? Isso, óbvio, quando as coisas começaram a acontecer, vários cães fazendo passeio pra caramba e tudo mais. E aí a primeira coisa que veio foi montar time, né? Montar equipe. Eu sempre tive esse negócio de montar time. Eu tenho que montar time, eu tenho que montar time, eu tenho que montar equipe, que senão eu não dou conta. E aí, secundariamente, foi me especializar, né? E aí foi quando eu comecei a estudar adestramento e comportamento. E aí eu acho que uma grande virada, que foi coisas para mim que mudaram o meu jogo, foi quando eu decidi aplicar adestramento e comportamento, mas não como os adestradores normais ou naturais faziam, que era treinar os cães. Então o meu foco sempre foi treinar pessoas e não os cães, né? Foi quando a gente vai descobrindo que treinar cachorro fica bom na sua mão, na mão de quem está treinando e não necessariamente na mão de quem gostaria que ficasse, né? Dos donos ali. E donos, tutores, pais ou mães, seja lá os nomes quais eles utilizem, eles falem de si. E aí, essa foi uma das viradas de jogo e talvez a virada maior do meu jogo foi quando eu fui convidado para ir para o online. Quando eu fui convidado para ir para o online, tudo só deu certo, obviamente, porque eu já tinha essa visão de treinar pessoas e não de treinar cães, né? Imagina a gente gravar um curso online para um cachorro assistir, não ia ter como, não ia dar certo. Cuidado que vai ter gente que vai falar que tem como. Então. Desde que provem o contrário, então vamos falar assim, né? E aí foi assim que as coisas aconteceram, né? Foi assim que as coisas. Foi aí que eu dei o boom maior. Foi quando eu caí pra internet e aí tudo foi só crescendo, né? Desde atendimento, quanto mentoria. Aí a gente criou o Manual do Cão, que é o curso online que eu tenho ainda hoje. E dentro desse curso foi se ramificando, foi criando várias outras coisas. Aí a gente fez coisas para adestradores, coisas para. Nossa, tem tanta coisa aqui que a gente criou e desenvolveu que eu acho que é só o começo também. Eu tenho um pouco. Estou um pouco inserida no tudo que você foi criando ao longo desse tempo, porque eu entrei através do Manual do Cão, né, para adestradores. Foi quando eu me formei, depois a gente foi para mentoria, aí nos conhecemos pessoalmente. Hoje a gente é sócio no passeio para profissional, né, que é o nosso time de dog walkers. E o que mais a gente queria entrar aqui no detalhe é o quanto o dono, inserido na rotina de fato do cachorro, pode mudar o jogo. E em que momento o dono ele precisa vestir a camisa de que ele é dono, de que ele não vai terceirizar esse serviço e que vai fazer de fato a diferença para ele, no sentido assim, cara, se eu não botar a mão no meu cachorro, eu não vou mudar ele. Ou só vai ficar bom no dia que o adestrador estiver aqui mexendo nele, porque na hora que o Rafa dá as costas, esse cachorro vai lá e faz tudo de errado de novo. É muito essa pegada de, além do adestramento, né, ensinar cachorro e ensinar dono a ser dono de cachorro mesmo. Pegando esse lado, onde entra a Tríade, que é a tua escola hoje aí em São Paulo? Tá, vamos lá. Então, primeiro ponto é como que a gente vai levar essa conscientização que o dono ele tem que botar a mão. Eu acho que ela vem muito básica de quando a gente leva o método para dentro da casa do cliente. Primeira coisa, o cara comprou um produto online, cara, ele sabe que se ele não fizer, ele não vai ter resultado. Não adianta ele assistir e falar, vou teletransportar o meu conhecimento para dentro do cachorro. Não vai ter resultado, isso é muito óbvio, né? Mas o óbvio também precisa ser dito. Então não adianta, tá bom? Se você só comprar um online e não aplicar no seu cachorro, não vai ter resultado. Quando a gente vai para o presencial, e aí a gente vai formando, né, e vai entendendo, conforme uma das coisas que eu bato muito na tecla que eu falo eu vou trocando a roda conforme o carro está andando. E a gente vai entendendo o cliente conforme as coisas vão acontecendo. Então uma das coisas que fez a gente mudar a nossa forma de trabalho foi quando eu chegava na casa dos clientes com os clientes em casa. Então eu parei de fazer atendimentos sem os clientes. Então se você não está em casa, eu não vou. Por que você não vem? Porque não adianta eu treinar o seu cachorro, vai ficar bom na minha mão, não vai ficar bom na sua. Você tem que aprender a treinar seu cachorro. Eu até posso ir aí, você vai ver eu treinando, e aí durante os outros dias da semana você vai treinar.
E aí foi quando a gente começou a mudar até os sistemas de pacote a ser vendidos. Então a gente vendia antes pacotes de pelo menos 2 vezes, sendo 2 ou 3 vezes, né? Então geralmente se fossem 3 vezes era segunda, quarta e sexta, e se fossem 2 vezes era terça e quinta. E aí a gente ficava nessa necessidade da gente ter que treinar o cão. A gente, quando eu falo eu e o time, eu e a equipe. E aí, sentando, entendendo e vendo como é que estava aquilo acontecendo, que o cachorro naturalmente estava funcionando muito mais na mão do time, do Rafa, do que do próprio dono, a gente mudou a venda de pacotes. Então, hoje a gente faz a venda do pacote semanalmente. Então, ele acontece uma vez por semana e o dono tem que fazer acontecer durante aquela semana até o outro, então suponhamos, até o próximo atendimento. Se ele não fizer, ele não vai ter resultado, ele vai estar pagando pela mesma aula 2 vezes. Então eu vou lá e vou ter que dar a mesma aula de novo. E aí, quando isso dói no bolso do dono, ele começa a se coçar, né? Que a gente fala, cara, tem que fazer acontecer. Ou então ele para. E aí, quando ele para, o mercado é muito grande, né? Então vai ter gente que não vai ter jeito, o cara não vai fazer de qualquer jeito. Mas eu não vou ser aquele cara que eu vou ficar mentindo para ele que não, vai dar certo, uma hora o seu cachorro vai aprender. Eu não vou ser, eu vou falar a verdade e eu vou falar, cara, infelizmente pro meu sistema de trabalho, você não é um cliente para mim. Você tem que contratar um adestrador que vem treinar seu cachorro, e a gente não faz isso, o meu time não faz isso. Eu não tenho esse sistema de trabalho. O meu sistema de trabalho é muito educacional, então é educar você a como você deve lidar com o seu cachorro. Então você lidando com o seu cachorro dessa forma, você vai ter esses resultados. E aí, como que concluindo a pergunta, como que a tríade entrou? O que é a tríade? A tríade hoje é uma escola de cães, aqui onde eu estou é a tríade, é uma escola de cães, tá? Que a gente trabalha a parte educacional dos cães, de adestramento e comportamento de cães, sem os donos. Então, o que a gente começou a entender? Muita gente quer isso, quer que o adestrador vá lá e que faça e que seja a mão na massa. Então, o que eu resolvi fazer? Então, se você quer esse tipo de treinamento, você tem que trazer para dentro da minha escola. Você tem que trazer para dentro da minha casa. Eu não vou fazer na sua casa. Eu vou fazer esse tipo de treinamento, só que eu vou fazer dentro da minha casa. E aí tem cliente que para aquele cliente é super ok, tá? Que aquele cliente quer isso, e tem cliente que não quer isso. Então, o que acabou? O que acabou acontecendo? A gente migrou e pegou essas duas necessidades dos clientes e transformamos em serviços e produtos. Porém, super claro que eu deixo aqui para os clientes que é o seguinte, não adianta só dentro da escola esse cachorro treinar. Se ele não fizer o que nós estamos recomendando e pedindo dentro da sua casa, você não vai ter melhoras. E aí uma das coisas que eu falo sempre para os clientes é indivíduos e ambientes alteram comportamentos. Se o seu cão trocar de ambiente, trocar de indivíduos, ele vai ter alterações comportamentais. Se o seu cão dentro da sua casa vai se manter no mesmo ambiente, com os mesmos indivíduos, e esses indivíduos não alterarem os seus comportamentos, você não vai ter alteração comportamental do seu cachorro. Então, tudo aqui é muito claro para os clientes. Sempre. E aí a gente vai entrar também numa outra pegada, né? Que é a pegada de não é qualquer escola, creche, como queira assim titular, né? Como, da mesma maneira que você falou, pai, mãe, dono, tutor, tutora, enfim, como a pessoa quiser se chamar, é a mesma coisa que eu falo sobre creche e escola. Não é qualquer creche, não é qualquer escola. Você tem toda uma metodologia também dentro da tríade para estar seguindo isso, e você foi na Pet South agora, na quinta-feira, se eu não me engano, falar sobre a caixa preta das creches. Você quer abordar um pouco com a gente do que foi dito ali? Eu sei que o início já foi caótico, que você já soltou uma bomba logo de começo, os primeiros 30 segundos já foi bombástico. Você quer trazer um pouco aqui pra gente, na intenção, Rafa, de conscientizar os donos no momento de uma escolha, no papel deles na educação dos cães? Uma das coisas que eu falei lá dentro, que vai valer para todo mundo, né, que existem hoje mais ou menos 55 milhões de cães no Brasil. E o último dado, né, estudo, né, que a gente tem em relação a cães e casas é que 44% das casas
tem cães. Eu acredito muito que esses 44% tem uma burlada aí e que a gente já chegou nos 50%. Ou seja, basicamente a cada 2 casas uma tem cachorro. Tá? E vai ter cliente para todo mundo. Vai ter cliente para o cara que gosta de escola, para o cara que gosta de creche, para o cara que gosta de ao escola, ao creche, ou qualquer coisa do tipo assim que vão falar. E aí quando a gente fala isso, né? E aí que eu fui convidado para participar do Pet Crash, que é um evento da Associação Brasileira das Creches Caninas que acontece dentro da Petsult of America, que é a maior feira pet da América Latina. E aí, por que eles me chamaram? Porque eu sou curto e grosso, porque eu falo as coisas que ninguém tem coragem de falar. E uma das coisas que eu levei para eles é o seguinte: meu sistema de escola é completamente diferente do sistema de creche. Aqui não fica cachorro solto brincando de bolinha. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter a minha gama de clientes que quer isso, que quer que o cachorro venha para cá para aprender a se comportar, para ser um bom cão e assim sucessivamente. Mas eu vou ter gente que vai me odiar, ou que não vai gostar da escola, ou que não vai trazer o cachorro aqui, porque quer que o cachorro fique brincando com os outros cães, com os outros amiguinhos. E aqui não tem isso, aqui não tem bolo de aniversário, aqui não tem festa junina, aqui não tem esse tipo de coisa. Por quê? Eu entendo e vejo que estudando o cachorro não tá nem aí para isso. O cachorro não entende lufas disso. Tá? Então, isso é muito mais para você vender um serviço para um humano do que para o próprio cão. E eu tenho uma metodologia, dentro da minha metodologia, a gente aborda o seguinte: quando você faz bem para o cão, naturalmente você vai fazer bem para o dono. E eu não trabalho ao contrário. Eu não vou fazer bem para o dono para fazer bem para o cão dele. O meu foco é trabalhar com o cão. Se o cachorro dele tá bem, ele automaticamente também vai estar bem e vai estar feliz. E não ao contrário. Então, o que foi que eu causei, né? Quais foram os 30 segundos que a galera já... Opa, peraí, eu preciso ver o que esse cara tem pra falar. A primeira coisa que eu falei eu não gosto de creche. Dentro da Pet Crash, pra falar de creche, com a caixa preta das creches. Rafa, por que você não gosta de creche? Por causa disso tudo que eu falei. Eu não vejo sentido nenhum você pegar uma creche, e aí se você for buscar no dicionário o que é creche, ele vai falar ali que tem processos educacionais, que tem cuidadores, etc. Tal. Porém, não faz sentido nenhum para mim você fazer um sistema de creche extremamente humanizado, com festa de aniversário, com bolo, entre outras milhões de coisas que podem causar problemas entre cães. Cachorro é cachorro, pessoas são pessoas. Se você botar comida, um monte de cachorro junto, pode dar briga. E aí foi que eu fui explicando, detalhando e abrindo ali a caixa preta, né, dos principais problemas, entre outras muitas coisas. E dentro desse contexto, para ajudar os donos a escolher talvez um profissional para estar educando os cães dele, até mesmo escolhendo uma creche, a hospedagem também, que a gente tem a Dog Lion Park, o que o dono realmente tem que prestar atenção? E eu não estou falando numa questão de estrutura física somente. Estou falando numa questão de profissionalismo, de quando ele estiver ali conversando com um dono ou com um atendente, porque você falou aqui de números, né? Eu também tenho algumas pesquisas que eu andei visualizando e 80% das pessoas, quando vão escolher a creche, enfim, a escola para deixar os seus cães, elas pensam numa única coisa: gasto de energia. Eu quero que meu cachorro chegue cansado em casa. Você, agora como adestrador, comportamentalista, abrindo a caixa preta das creches, o que um dono tem que realmente olhar para o profissional e ver se aquele vai ser a pessoa ideal para estar com o cachorro dele? Quando a gente vai falar sobre creche, daycare, coisas do tipo, algumas coisas eu sou muito chato, né? Então, você vai ter que olhar ali naquele ambiente. Obviamente, o espaço, como é que é feita a divisão desses cães. Se não existe divisão, ficam todos os cães juntos, eu já pensaria 2 vezes. Tá? Porque você fala de porte, né? De porte e também, e não só de porte, né? Porque às vezes você tem um porte médio que dá muito mais trabalho que um porte grande. Né? E que pode te dar muito mais problema do que que vai te trazer um problema, às vezes, com um porte pequeno, mesmo sendo um porte médio. Tá? Então, às vezes, um porte médio
que seria de médio para pequeno, ele convive muito melhor com o médio grande, ou até mesmo com os grandes. Então, eu acho que, né, foi uma das coisas que eu falei, né, a avaliação comportamental do cão, ela não é feita só no primeiro dia, ela é feita eternamente, desde o momento que aquele cachorro entrou até o momento que aquele cachorro vai embora do seu espaço, ou enquanto ele estiver frequentando o seu espaço. Não adianta, passou. E aí foi até uma das coisas que eu trouxe pra galera, né? Quem tem um cachorro adotado, a galera levanta a mão. Em quantos dias esse cachorro abriu as asinhas dentro da sua casa? Não foi no primeiro dia? Obviamente que não. Você acha que esse cachorro que chegou na sua hospedagem, na sua creche, ou em alguma creche, no primeiro dia ele já vai se mostrar quem ele é? Não vai. Então não adianta você fazer um trabalho de comportamental ali, né, de visual ali, de falar, e chegar e falar assim, não, em um dia seu cachorro tá apto a vir a frequentar o nosso espaço. Não, esquece. Você vai ter problema. Porque aquele cachorro em um dia ele não mostrou quem ele é. Ele vai mostrar quem ele é em 2, 3, 4, 7 dias, dali pra frente. Tá? Então, isso é extremamente importante. Divisão, limpeza, né? E uma das coisas que eu acredito muito cachorro que vai pra creche aprender, pra gastar energia, não aprende a descansar. O cachorro tem que aprender a descansar. E, cara, ensinar um cachorro a descansar não é gastar energia. Existem diversos estudos, né? Geralmente quem vai atrás desses estudos são pais e mães novos, né? Que estão com o bebê ali e querem saber um pouco mais sobre sono. E eu fui atrás disso, obviamente, quando meu filho era bem menor, porque eu queria que meu filho não fosse normal igual a todos os outros, né? Que acordasse à noite diversas vezes. E eu falava, por que tem crianças que dormem e tem crianças que não dormem? Então eu fui estudar o sono infantil. E não tem nada que seja extremamente igual, tá? Ou que seja literalmente aplicado também na mesma situação para cães. Mas a gente encontra relações pelo fato de ser mamífero, etc. Tal. Não vou entrar muito a fundo, porque senão vai ficar um pouco difícil. Mas, basicamente, crianças, quanto mais dormem, mais sono elas têm à noite. Se você trazer isso para o cachorro, quanto mais dormir durante o dia, e aí cochilar durante o dia, melhor ele vai ficar à noite, melhor ele vai dormir à noite. Então, se você leva aquele cachorro ao dia inteiro, jogar bolinha, pular na piscina, entrar ali, sair a colar, e andar, e esteira, e não sei o que, e você não dá uma pausa para esse cachorro desligar, ele aprende que ele não desliga, ele aprende a viver naquele ritmo frenético do começo ao fim do dia. E aí você tem um cachorro muito mais maluco do que um cachorro que você queria que fosse muito mais de boa. E aí aquela pessoa que levou o cachorro para a creche, para aquele cachorro ficar cansado, ele volta para casa causando. E aí foi uma coisa que eu falei para as pessoas. Se você tem um cliente que ele chegou para você, que ele quer que o cachorro dele gaste energia, e você entregou ele, e ele te deu um feedback falando que aquele cachorro ainda está voando, você precisa aplicar esse contexto dentro do seu espaço. Você precisa ensinar esse cachorro a descansar. Se você não ensina ele a descansar, como é que você quer que ele descanse à noite? Você não ensinou isso. Então, isso são pontos básicos que às vezes a gente deixa passar, passa desapercebido. Por quê? Falta de estudo, falta de conhecimento, e só aplica, só vai fazendo. Não, se a gente não parar para estudar, se a gente não parar para pensar, se a gente não parar para aplicar o que a gente está aprendendo, a gente não vai ver resultado. Dentro do... Perdão, desculpa. Pode falar, Rafa. Não, é isso. Eu ia te perguntar, dentro do teu atendimento, o que você acha que seria um erro mais comum das famílias, assim, quando a gente chega para atender? No meu caso, por exemplo, eu chego para atender, o dono já quer saber em que momento que o cachorro vai aprender a fazer todos os comandos que ele viu na televisão, no YouTube. E com você? Como que geralmente Cara, são vários pontos, né? Eu aqui, como trabalho... Eu tenho uma parada que eu foco muito na parte comportamental, né? Então, se a pessoa vem pra mim querendo falar sobre comandos, eu falo, cara, seu cachorro não sabe nem receber uma pessoa, ou ele late pro interfone, pra que você quer colocar comando num cachorro? Então, primeiro você faz a parte comportamental, depois você entra com a parte de ensinos, que seria a parte do adestramento. Junto, senta, deita e fazer comandos e fazer malabares. Então, isso sempre fica muito claro pra mim na hora que eu vou vender o meu serviço. Eu quero que meu cachorro faça aquilo, outro. Seu cachorro se comporta bem? Seu cachorro destrói sua casa? Tá, então se ele destrói sua casa, primeiro a gente resolve isso, depois a gente coloca comando.
Então eu deixo isso sempre muito claro. E aí, as pessoas sabendo disso, quais são os principais problemas que a gente pega dentro da casa dessas pessoas? Primeiro, liberdade excessiva. Esquece, cara. O cachorro, enquanto ele não tem responsabilidade, ele não tem liberdade. Seu cachorro precisa ser responsável por onde ele vai ficar. Se ele não tem essa responsabilidade de ficar num bom lugar, de estar ali naquele ambiente, você não pode deixar ele solto. Se ele não tem essa maturidade, né? Ele não tem a responsabilidade, ele não tem a maturidade, ele não vai ficar solto. Então essa liberdade excessiva, principalmente quando a gente vai falar de filhote, tá? Outra coisa que a gente pega muito aqui também é alimentação, né? Então alimentação totalmente irregular. Você chegar na casa, você ainda faz uma coisa que eu não faço, né? Você ainda pergunta para o cliente, o que o seu cachorro gosta de comer? Eu vou levar um negócio diferente, né? Uma vez a gente me lembro de um cliente que você, não, vou levar um brócolis, não sei o que lá. Eu não faço isso. Então, para mim é o seguinte, vamos regularizar a alimentação desse cachorro, não fica comida à vontade, e aí sim a gente vai trabalhar. Com o que a gente vai trabalhar? Com petisco ou com a própria alimentação. Eu não vou ficar fazendo artifícios, não vou buscar artifícios, tipo, o meu cachorro gosta do franguinho desidratado, não sei o que lá. Se esse cachorro conhece o franguinho desidratado, imagina as outras coisas que ele já não conhece. Então você pega um erro muito gigantesco nesse contexto. Tá? Então essa é uma das coisas que também dificulta muito a gente de trabalhar, né? Às vezes uma das coisas que a gente fez aqui dentro da escola foi plano nutricional. Que pensa, chegava um cachorro aqui 7 horas da manhã e ia embora às 17 horas. O cachorro passava o dia inteiro porque ele não queria comer a ração. Nenhum momento do dia, nem das 7 da manhã até as 17 horas, 10 horas aqui, o cachorro não queria comer a alimentação. Por quê? Tava com a alimentação em casa totalmente desregularizada. Como é que você treina um cachorro assim? Você fez até uma postagem, acho que foi hoje, né? Você dando a comida para Scully, uma pessoa comentou que dá 3 vezes mais. Aí você fez a pergunta, se você olha atrás da ração, o que é recomendado? Eu acho que a maioria das pessoas nem sabe isso. Nem sabe. E é muito louco, né? Porque que nem... Até a gente que sabe, a gente precisa ficar se baseando no nosso cachorro, como é que ele tá, né? Tipo, que nem a Scully. Então, ela tá acima do peso. Por que ela tá acima do peso? Ela tem 9 anos, ela tem artrite nas 2 patas da frente. Então, é muito mais difícil para mim eu dar um gasto de energia para ela, que seja um gasto de energia calórico, né? Que ela perca caloria, para que ela entre, eu vou falar aqui, para que ela entre no shape, para que ela emagreça, porque ela tem um monte de dor. Então, dói para ela andar, passear. Então, o passeio da Scully hoje não, né? Já venho sentindo isso há um bom tempo. É 20, 25 minutos no máximo, não dá mais. Ela começa a mancar, ela começa a claudicar. E aí, medicamento, e tudo isso faz com que o cachorro engorde. Se eu baixar a quantidade de alimentação dela, ela vira uma draga, ela começa a comer a comida das gatas. Roubar ração. Tentar roubar comida, roubar ração, ela fura o saco. Então, tipo, a gente tem que ficar muito de olho nisso, né? Então, tô pegando o meu caso, mas no caso de uma pessoa ali, que nem a menina que mandou a mensagem ali pra mim, tô dando 3 vezes mais. E ela mesma falou, por isso que o meu cachorro tá gigante. Cara, você tá vendo que o seu cachorro tá gigante, você tá dando 3 vezes mais, você vai continuar dando? É muito uma parada de... Eu lembro da minha avó, né, que fazia essa parada do tipo assim, tem que estar gordinho pra estar saudável. Hoje não é mais assim, gordinho é doença. Não tem que estar gordinho pra estar saudável. Isso é coisa do passado, você tá doente. Tá gigante, você tá, sei lá, beirando a obesidade. E pro cachorro também é a mesma coisa. Você usa vamos quase dizer assim, um bordão, né? Uma sacada que vale a live. Nos atendimentos do Rafa, o que o dono que tá ali contigo no atendimento, seja online, seja até mesmo dentro de alguma aula gravada ou no presencial, o que você sempre vai deixar ali para o cliente disponível de, cara, essa sacada aqui vai valer a tua aula inteira. Se você tivesse que deletar tudo que eu te falei até agora e gravar só isso daqui, o que o Rafa sempre deixa marcado na cabeça do cliente? Sempre nessa visão, Rafa, de que é além do adestramento. É difícil, né? Porque é difícil pontuar uma sacada, assim, porque cada caso é um caso, né? Cada caso vai trazer ferramentas, alternativas, e é muito difícil. Mas eu acho que
uma das coisas que eu sempre deixo muito claro para as pessoas é, se você não entender... então vamos lá. As pessoas vêm com um problema, né? Ah, o meu problema é X, e elas já tentaram remediar com Y. Só que elas não sabem a causa. E aí eu sempre tô ali, e todas as perguntas que eu faço é buscando a causa. O que está causando para chegar nesse problema? Se você não descobrir a causa, você não resolve o problema. Não adianta você medicar esse meio aqui. Tá? Então, eu acho que quando elas entendem isso, acho que essa é uma baita sacada, é que, tipo assim, eu preciso tentar entender o porquê que isso está acontecendo. Se eu entender o porquê que isso está acontecendo, eu tenho a estratégia do meio para resolver o meu problema. Então, tipo assim, vamos tentar trazer isso para as pessoas que estão assistindo, vendo a gente, ouvindo, para que elas entendam. Tem um cachorro que puxa, não é o colar, o peitoral, a guia, o colar unificado, o cabresto que vai resolver o seu problema. Por que esse cachorro puxa? Vamos entender por que ele puxa. Onde ele aprendeu a puxar? Por que ele aprendeu a puxar? Ele foi ensinado a andar sem puxar? Ah, não foi. Ele puxa porque ele quer ir cheirar o portão. Então a gente entendeu o porquê, a gente vai trabalhar o como resolver. Ah, meu cachorro late excessivamente. Por que ele late excessivamente? Ele tem um medo? Ele foi reforçado por isso? Primeiro a gente entende qual é o problema. Descobre ali. E eu não trago uma ferramenta para resolver o problema sem que eu saiba o porquê que aquele problema aconteceu ou está acontecendo. Né? Ah, vamos botar a coleira que para de latir. Ah, vamos espirrar o spray que vai parar de latir. Vamos usar sei lá, a ferramenta. Para mim, ferramentas, ela vai te ajudar a resolver problemas. Desde que você saiba de onde está vindo aquele problema. E eu acho que é dentro disso que vem... Não existe pastel de feira dentro do adestramento, né? Mais uma que é sua, que tem umas que eu guardo assim fácil de cabeça, porque muitas vezes a gente é solicitado com coisas que são complexas de comportamento, que precisam ser identificadas ainda a causa para a gente começar a resolver. Mas o cliente quer essa velocidade. O que a gente poderia também estar trazendo para o público agora para ajudar a entender que tem toda uma construção nesse momento de educação do cachorro? Primeiro, né, como você falou aí, que eu sempre falo, né, adestramento não é pastel, você põe ali 30 segundos, tá frito comendo. Então, o cliente entendendo isso, né, e você trazendo isso para o cliente, ele vai absorvendo, né, porque tem muita gente que ele vai vir em busca, que é muito do que a gente estava conversando, né, o que vai acontecer? O mercado é muito grande, então vai ter gente que vai vender o que o cara quer comprar. Então, sei lá, o cara quer comprar o passeio perfeito, mas para ontem. O cara vai chegar lá, vai botar um colar, vai botar um XYZ, vai resolver. Tá aqui, resolvi o seu problema. E o cara vai ficar feliz com aquilo. Eu não sou esse cara. Eu não vou fazer isso. Eu quero entender o porquê. Esses dias eu tava até com uma cachorra em casa, a Tyrios, que ela chegou para mim com uma reclamação que ela destrói muito as coisas. E aí, o básico do destruir, o que você vai falar? Cara, esse cachorro não tá gastando energia suficiente. Né? O que a gente vai trabalhar? Vamos botar ela pra passear, tá? Não sei o quê. Mas o problema dela não era isso. O problema dela era a insegurança e medo. Nos momentos de insegurança dela, ela revertia para a mordedura. Então, ela tava insegura, ela tava com medo com uma situação, ela começava a morder, a roer. Ela começava a destruir. E aí, o que você trabalha com isso? Você vai trabalhar a mordida? Não. Você vai trabalhar a insegurança do cachorro. Você vai deixar esse cachorro seguro. Tá? E isso é baseado em estudos. Então, existem estudos que provam isso. Cachorros que são inseguros, eles tendem a ter excesso de mordidas. Tanto como brincadeira, né, que é o que a gente acha que é brincadeira. Tá? Então, aquele cachorro está inseguro, ele começa a te mordiscar. Ah, tá brincando de morder. Ou ele começa a mordiscar as coisas. Então, baseado em estudos. Então, peraí, vamos trabalhar o quê? Vamos trabalhar a insegurança desse cão. Vamos trazer ela é insegura com o quê? Ela é insegura com barulho, ela é insegura com movimento, ela é insegura com pessoas. Vamos trabalhar isso. E aí você vai melhorando, e aí o retorno desse cachorro, quando ele retorna para a situação, e aí você pergunta, e aí, resolveu? Como é que ela tá? Ela tá mordendo? Ela parou? Rafa, ela não destruiu mais. Por quê?
O problema dela não era a mordida, o problema dela era a insegurança. Esse problema nesse contexto a gente poderia chamar de gatilho? Não, eu não chamaria que, não acho que é um gatilho, não. É uma forma dela de liberação de estresse. Então ela libera o estresse dela enquanto ela rói. Né? E aí ela tende a pegar alguma coisa e ficar roendo, mas roendo real. Tipo, e tem que ser algo meio solto, assim. Não é que ela vai no canto ou num rodapé, é algo que tá solto ali, que tá vacilando. Tipo, sei lá, um controle, um chinelo, uma cachorra de 1 ano, 1 ano e pouco. Né? E resolvido isso, você resolveu o problema. Você tava com a Tears, acho que há pouco tempo tava com uma Fox, ou era inverso, não lembro a ordem. Primeiro veio a Cheerios e agora veio a Fox. Como que funciona, posso chamar de projeto que você tem lá com os cães da Dona Márcia? Então vamos lá, vamos é aberto ao público? Como é que funciona? Vamos contextualizar para as pessoas o que é isso. Algum tempo atrás, não sei exatamente quanto tempo, sei lá, ou anos, uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim: Rafa, eu queria que você treinasse meu cão antes que ele chegasse para mim. E aí eu falei: tá bom, custa tanto, fica tantos dias, montei um programa de aulas e trago esse cachorro para dentro da minha casa. Tá? E aí aonde que eu me enfiei nisso? Eu falei pra dona do canil da onde vem minha cachorra e da onde eu tenho um relacionamento muito bom de mais de 10 anos, que é a dona Márcia, a qual você comentou. Dona Márcia, eu montei esse programa, funciona assim, assim, assado, e eu tenho a disponibilidade de X dia. Bom, passei todo o script lá pra ela, e ela falou: tá bom, Rafa, vou oferecer pros clientes. E aí vira e mexe, chega um cachorro assim pra mim, pra ser treinado ali por mim. Então foi isso que eu acabei fazendo aqui, por diversas coisas, né? Uma das coisas foi, eu quero ter sempre um cachorro novo aqui treinando e conseguir levar para as pessoas ali novos conhecimentos. Além da escola, além de tudo que a gente tem aqui, eu sempre me enfio num projeto novo, maluco, e faço acontecer. Mas é muito para sentir na pele o que as pessoas sentem, sabe? Às vezes a gente tá, que nem vamos supor, a Foxy que veio agora, ficou comigo 20 dias. Um filhote de 4 meses. Cara, eu tinha esquecido que um filhote de 4 meses faz xixi em média 18 vezes no dia. Mano, é muita coisa. E aí eu tinha esquecido que as pessoas sofrem com xixi 18 vezes no dia. E sofre mesmo. Então, você sentir na pele aquilo que a pessoa tá sentindo, você se coloca no lugar dela. E quando ela errar, e aí você traça estratégias pro tipo, então, faz isso, eu fiz isso quando eu tava com a Foxy, que ela fazia 16, 18 xx. Então você se colocar no lugar do seu cliente para você entregar algo para ele que faça muito mais sentido para ele em relação ao problema que ele está vivendo. Além desse programa que você tem vamos botar assim, com a Dona Márcia, né? Você também ainda faz atendimentos presenciais, online. E qual é o tipo de problema que o Rafa acaba mais pegando? Filhote, cachorro que veio resgatado, ou medo, passeio? O que é que você pega mais de problema aí? Vamos lá. Hoje eu não faço mais atendimento online, tá? Por que eu não faço mais atendimento online? Porque o que eu entendi? Se eu tenho o manual do cão, não faz nenhum sentido eu atender aquela pessoa online. Ela vai estudar pelo manual do cão. Ela vai ter um conteúdo muito melhor, muito maior do que ela ter um atendimento online comigo de 1 hora. Então, o custo-benefício para aquela pessoa vai ser melhor, vai valer mais a pena. É melhor ela comprar o manual do cão do que ela fazer um atendimento comigo de 1 hora. Eu vou resolver um problema dela, ou 2. Dentro do manual do cão, ela tem uma gama, tanto para resolver quanto para prevenir. Tá? Então, a gente entendeu isso. Então, eu não faço mais atendimentos online. Tá? Antes não, né? E a pergunta que você fez, qual é o principal problema? O principal problema que todo mundo tem, ou sei lá, 90% do mercado tem, 90% do mercado tem cachorro, tanto adulto quanto filhote, é xixi cocô no lugar errado. E aí, de novo, o que eu fiz? Cara, eu não dava conta de atender xixi cocô no lugar errado. E aí chegou um momento em qual o meu preço pro cara assustava. Tipo, caramba, eu não vou pagar tudo isso pra esse cara vir ensinar xixi cocô no lugar errado, pra mim. Então a gente criou um programa Pocket que chama Manual do Xixi Cocô no Lugar Certo. E aí, o cara vem pra mim e fala assim, eu quero um atendimento de xixi e cocô. Aí eu falo, meu custo é tanto.
mas eu tenho esse programa que vai te ajudar, tal, não sei o que. O cara fala, não, vou no programa. E aí ele resolve pelo programa, pelo manual do xixi, colocou no lugar certo. Logo, o que aconteceu? As coisas que ficaram mais frequentes aqui alteraram. Então, quais são as mais frequentes? Hoje são ou filhotes que chegam em casa, então fazer aquele primeiro atendimento de filhote, né, que a gente vai passar tudo que a pessoa precisa fazer, até a organização da casa, põe aqui, põe acolá, o local de banheiro tá errado, o pote tá errado, a comida tá errada, fazer todo esse preparo, né? Ou então eu venho trabalhando muito com problema de agressão. Então, e geralmente esse problema de agressão ele vem um cachorro que foi adotado, resgatado, para adaptação com um cachorro que já estava em casa. Então esses são os problemas que mais são frequentes aqui para mim. Tá? Hoje você faz algum tipo de atendimento com parceria com parte clínica? Como que você trata? Como você faz a gestão disso, né? Porque hoje, nos meus atendimentos, eu tenho percebido cada vez mais que muitos problemas comportamentais, eles vêm oriundos de uma parte clínica. Uma castração mal feita, por exemplo, um problema de tártaro do cachorro que está ocasionando uma dor e está causando agressividade. Como é que você faz a gestão por aí? Eu não tenho... Vamos lá, né? Se surgir aqui para mim um acompanhamento de um veterinário que seja especializado em comportamento para clínico, né? Então, aquele veterinário vai me ajudar na parte clínica do tratamento. Eu tenho quem faça para mim. Mas não me surge assim, surgiu, eu preciso, nunca me atentei. Às vezes, o que acaba acontecendo? O que eu faço? Né? Vem um caso para mim, sem antes fechar, e aí eu analiso aquele caso e eu falo assim, pode ter clínico aqui no meio. E aí eu peço primeiro a bateria de exames, vai fazer os exames, vai correr atrás, vai ver isso, aquilo outro, ver se está tudo certo. Estando tudo certo clinicamente, a gente começa com a parte comportamental. Basicamente, o cara me ter é difícil. Porque eu sou chato, eu falo a verdade, eu não fico mentindo, eu não escondo nada, eu não falo que vai dar certo, eu falo que demora, eu sou caro. Então, o cara que realmente quer ter o Rafa ali, ele tem que estar muito disposto. Eu passei dessa fase do tipo, eu vou atender qualquer pessoa. Não, pro cara cair aqui no meu atendimento, presencial ainda, eu ter que ir na casa dele, tem a questão de segurança, a gente tá em São Paulo, deslocamento, etc. Tal, tudo isso vai influenciar. Então eu cobro caro, mas eu entrego muito valor. Né? Então, e hoje também tá tudo separado, né? Todos os seus serviços, basicamente, eles estão separados. A gente tem o produto do passeio, a gente tem a escola, a gente tem a hospedagem, vamos botar o online como o manual do cão, que tem tudo ali dentro. Ou seja, tem uma linha para ele seguir que praticamente, se ele não resolver de nenhuma dessas formas, que ele chegaria aqui, em você, pessoalmente. Seria essa linha de trabalho hoje? Geralmente, ele acaba não passando pela esteira completa, né? Porque se ele passar pela esteira completa, ele vai resolver, ele não vai chegar em mim. Então, é um salto, né? Que nem você falou, tem a esteira, tem a linha completa, se ele não resolver, ele não faz esse caminho. Porque aqui no meio ele resolve. Em algum momento a gente vai resolver, sem que eu apareça. Então, geralmente, ele nem entra na esteira, ele já vem direto em mim. Quando a pessoa me quer assim, ela vem direto em mim. Então, ela não passa pela esteira. Outro dia, no teu Instagram, teve uma pessoa que fez uma pergunta. Qual a diferença entre hospedagem e creche? Aí você foi e botou hospedagem e hospeda. Não. Foi isso? Hospedagem qual a diferença entre a hospedagem e a escola? Né? Por causa da nossa escola aqui, aí a pessoa queria saber qual a diferença da hospedagem e da escola. E aí eu respondi, hospedagem hospeda e a escola ensina. Então vamos lá. Abre essa caixinha aqui pra gente, porque a intenção sempre é trazer para quem tá ouvindo as diferenças, até porque o óbvio precisa ser dito, né? Então vamos lá. Qual que é a diferença, né? Dentro da hospedagem, eu vou ter uma rotina que não é uma rotina de ensino.
é uma rotina para hospedagem. Então, eu digo que é uma rotina de manejo para hospedagem. Então, a gente vai fazer ali um processo de entrada e saída de baia. Dentro da minha hospedagem, eu não trabalho com cachorros 100% soltos a todos os momentos, né? Tipo, eles dormem todos soltos no mesmo ambiente. Não, eles dormem em baias. Então, a gente tem entrada e saída de baia, alimentação dentro de baia. A gente tem atividades em grupo, atividades individuais. Então, a gente vai ter ali uma rotina estruturada para hospedagem, mas ela não é focada no aprendizado ou até mais na modelagem comportamental. Então, tipo assim, eu vou mandar meu cachorro para hospedagem e ele vai voltar, vai ter aprendido XYZ. Se ele aprendeu alguma coisa, fantástico, sucesso. Mas esse não é o foco da hospedagem. O foco da hospedagem é hospedar, né? E aí, quando a gente vem para a escola, dentro da escola, a rotina da escola é completamente diferente. Completamente diferente. Então aqui é uma rotina de ensino total. E aí ele tem que chegar na sua casa tendo aprendido alguma coisa. E aí essa é a grande diferença. Então na hospedagem ele vai ser hospedado e na escola ele vai vir para aprender, vai vir para ser ensinado. Assim como acontece no triálogo, eu peguei essa sacada do triálogo, a gente, quando vai se encaminhando para o final, a gente já pede para o convidado ir pensando naquela história. E aqui não vai ser diferente. Já vou te pedir para você ir pensando naquela história que marcou a tua vida. Pode ser no âmbito profissional ou até mesmo de uma forma pessoal, mas que envolva cachorros, tá? Logicamente. Daqui a pouquinho você conta pra gente o que você tem pra dizer dessa história, tá? Mas eu queria que você desse continuidade aqui, falando com a gente, se você tivesse que dar uma grande dica pra quem vai pegar um cachorro hoje, independente da família, independente do que ela quer com esse cachorro. O que você pediria para essa pessoa levar em consideração antes de pegar um cachorro? Eu acho que a principal dica que a gente pode dar para uma pessoa antes dela pegar um cachorro é para ela estudar sobre a raça, né? Então, vai em busca ali do que a raça tem para entregar. Porque às vezes as pessoas viajam na maionese muito grande em relação ao cachorro que elas vão pegar, porque elas pegam porque acham que é bonitinho, ou porque, sei lá, não solta pelo, ou porque não é grande, ou porque é pequeno, ou às vezes pegam até o cachorro da moda. Então isso é uma das coisas que eu acho que as pessoas deveriam ter enraizadas na cabeça, é isso. É tipo, cara, vamos estudar um pouquinho sobre a raça que a gente vai pegar, sobre o cão que a gente vai pegar, e aí a gente pega. Rafa, quero pegar um cachorro adotado. Eu vou adotar um cachorro. Beleza, então a primeira coisa que você vai fazer é você vai visitar as instalações. Você vai ver se onde aquele cachorro tá, o abrigo, se é ok, etc. tal. Beleza, Rafa, vou resgatar um cachorro e vou botar ele dentro da minha casa. Veterinário, pegou o cachorro, é veterinário na hora, bateria de exames, e aí pros três tipos de pessoa. O cara que vai comprar um cão de raça, o cara que vai adotar um cachorro num abrigo ou numa ONG e o cara que vai resgatar um cachorro. Estudou um pouquinho, beleza. Chegou o cachorro, primeira coisa que você tem que fazer, liga para um adestrador. Bom, liga para um adestrador decente, para ele te atender. Porque esse adestrador ele vai fazer o papel de como se fosse um pediatra. O que é um pediatra? Cara, deu um pênalti, sei lá, aquele cachorro fez alguma coisa que você não sabe, você não vai ficar pedindo dica e ajuda para vizinho ou então ficar caçando em internet. Você precisa ter alguém que tenha acerto, que resolva o seu problema. A internet às vezes vai te confundir muito mais do que vai te dar um caminho das pedras. E se você está pagando aquele profissional vai te dar o caminho das pedras. Então, ter um adestrador é extremamente importante. Quem sabe, até antes, né? Seria ideal você ter um adestrador antes. Ele te ajudar a escolher o cão. Desde porte, até energia, e aí para as 3 formas, né? Se você vai comprar, se você vai adotar ou se você vai resgatar. O resgate não vai ter como muito, né? Vai ter que ser meio tiro no escuro. Mas ter o adestrador ali para te dar esse suporte é extremamente importante. Você tem alguma história para falar dos teus cães? Assim, que foi o teu maior presente entre eles ali? Dos teus 4 de hoje?
que eles possam ter te Tem dado. várias histórias, né? Os meus cães são meus maiores professores, né? Todos eles com as suas particularidades. Mas eu aprendo muito com eles. Eu acho que não existe adestrador sem cachorro. Então, tipo, a primeira coisa que você vai ver é um adestrador. Vou consultar um adestrador aqui. Esse cara tem cachorro? Se ele não tiver cachorro, sai fora, velho. Não existe adestrador sem cachorro. Não existe. Porque eu gosto de aprendi isso com um amigo, né? O Edilson, médico veterinário, mora na França hoje. Foi um dia que ele falou assim, né? A gente tava trocando ideia, acho que tava até com a galera do minha mentoria, tava todo mundo lá na casa dele. E ele falou. A gente tava falando sobre mentores, tal, não sei o que. Ele falou, cara, meu maior mentor, vocês chutam quem é? Aí todo mundo, é fulano, ciclano. Aí ele, não, é o Ian. O Ian é o nome do cachorro dele. Eu tava lá. Todo mundo caiu pra trás, assim, porque ninguém esperava isso. E aí quando você para pra pensar, você fala, cara, que real isso, né? O cachorro, a gente que é adestrador, a minha maior escola é a Scully, minha maior escola... Minha outra faculdade é o AMU, a minha especialização é a Cristal, o meu MBA é o Mars, então os meus cães são... Cara, eles são meu maior aprendizado não só de adestramento e comportamento, mas de vida também, né? Quantas vezes eu já não me peguei abatido porque eu tô conseguindo proporcionar uma coisa para um cachorro e não consigo para os outros, né? Tipo, abatido real, tipo, triste comigo mesmo. Cara, putz, eu faço isso, aquilo outro para um e para os outros eu não consigo fazer. Então, isso é uma das coisas que me deixa meio até mal até hoje, em diversas formas. Até só de eu falar disso já começa a me dar um remorso. E aí quando as pessoas falam assim, Rafa, qual o seu próximo cão? Eu falo, cara, não sei, mas eu vou esperar todos os meus cães morrerem, até que eu tenha um próximo. E quando as pessoas veem sobre, eu deveria ter um segundo cão, eu falo, cara, faz o melhor porque você já tem, não pega outro, porque você não vai conseguir fazer o melhor para esse outro também. Por quê? Porque eu vivi isso, eu sinto isso na pele, constantemente, diariamente. Então, é o negócio da experiência. Você tá ali, você tem uma experiência para passar para frente, para passar para aquela pessoa que tá te fazendo aquela pergunta. Então, para mim, de história, assim, cara, são milhares de histórias, né? Que são fantásticas. A Scully é um cachorro de diversas histórias, desde cachorro que já fez uma prova de corrida de 10 quilômetros para mim, até detecção de Aedes aegypti, detecção de larva Da Covid. Da Covid. Ele participou de diversos projetos comigo, assim. Então é um cachorro que, para mim, cara, nunca haverá uma Scully na vida do Rafa. Nunca mais. Quem viu, viu. Quem não viu, velho, só em filme, só na TV, só em livro. Não haverá, não tem como. Não vai existir. Não vai ter como. E a história que marcou a tua vida? São muitas, né? Mas acho que tem uma história que eu sou muito grato. Que é com o Jorge. O Jorge é... O Jorge é meu paizão. E ele sabe disso e eu falo isso pra ele sempre. Então, todos os projetos, tudo que ele fazia, desde o momento que ele me conheceu, ele confiou muito em mim. E eu aprendi muito com ele. Então a gente tem, cara, se for parar pra pensar assim, a gente tem um livro gigantesco, né? O Jorge Pereira, pra quem não conhece, ele é um dos melhores e maiores adestradores do Brasil. Então, esse cara foi muito importante na minha vida. Ele é muito importante na minha vida. Graças a Deus tá vivo ainda, tá na França hoje, trabalhando com cachorro, mexendo com cachorro. Mas ele é muito importante para mim. Ele me levou a lugares que nunca ninguém me levou. Então, eu aprendi coisas com ele que nem sonhando eu aprenderia com ninguém. Ele me tratou como filho. Então, eu sou muito grato a ele. Tenho diversas histórias com ele. Busca Pet é uma baita história com ele. Tipo, um baita capítulo da minha vida, gigantesco, maravilhoso.
toda essa parte de faro que eu aprendi com ele trouxe diversas mudanças na minha vida em relação à forma de como eu trabalho com um cachorro. O faro é muito importante, a gente subjuga muito, a gente acha que é muito mais cabeça, né? É cabeça, é comportamento, não sei o que. Isso aí, quando a gente começa a aplicar coisas que fazem sentido do faro, a gente fala, nossa, isso aqui mudou o jogo, nossa, aprendi isso aqui. Nossa, tem tanta história tão boa, assim, que a gente mesmo, quando se encontra, faria um livro. Tem uma história muito louca, a gente empurrando o carro na Marginal, que o carro quebrou, a gente indo pra um podcast, eu, ele e o Google dentro do carro. Mano, tem cada coisa aqui que se para pra pensar. Se as pessoas quiserem assistir, ainda tá passando o programa? O programa ainda passa na National Geographic Wild. É um programa que a gente gravou em 2018 ou 19, alguma coisa assim. São 10 episódios. Chama Radar Pet. Só explanando um pouquinho, é um programa onde nós utilizamos cães para fazer a busca de animais desaparecidos. Então, pelo fato, né, pelo odor, pelo olfato, pelo odor, a gente faz a trilha ali como se nós fôssemos detetives reais em busca do animal desaparecido. São 10 episódios, cada episódio são 3 casos, são vários cães trabalhando, na verdade 3 cães principais, né? Finado, meu cão faleceu já, o Google, que foi um marco também na minha vida. Esse cachorro marcou uma fase, nossa, minha vida, eu acho que ela é toda marcada depois que eu virei adestrador, eu comecei a marcar minha vida pelos cães, assim, tipo, cada cachorro tem um marco na minha história. A Gaia foi um cachorro extremamente importante, uma husky branca, que foi o meu começo de carreira. O Jorge tinha um cachorro que chamava Miúdo também, que eu, aprendi muito com esse cachorro, era um vira-latinha virado no giraia, pra vocês terem noção. Foi um cachorro que foi tirado, na verdade ele foi adotado e a mulher devolveu porque ele arrastava o cachorro da casa que andava de cadeira de roda. O cachorro era maluco. Não, é surreal. E esse cachorro foi o cachorro que a gente fez, né? Na época a dengue estava em alta, então a gente fez toda a parte de detecção dele com larvas de Aedes aegypti. Então tenho várias fases assim que são marcadas por vários cães. Ainda bem, né? Rafa, como as pessoas te acham nas redes sociais? Eu acho que agora tá muito fácil, Rafa Aleixo com PH, tudo junto, no Instagram, e aí do Instagram pode ficar tranquilo que eu vou te achar. Não tem jeito, a hora que você cair, se você entrar no meu Instagram, cara, esquece, eu vou te achar, vou te rastrear, eu vou na sua casa, você vai me ver no celular, na TV, onde você entrar você vai me ver, não tem como. Rafa, para todos os convidados, a gente entrega um presente que tá aqui e que vai chegar. Tá aqui na outra câmera. Um presente que tá aqui, que vai chegar na tua casa, tá? Cada um tá recebendo um tipo, mas tu vai receber uma coisa diferente. É diferente, eu falei que ia ser diferente. É diferente em todos os sentidos. É diferente porque não foi presencial, foi aqui dessa forma que a gente está gravando. Você está em São Paulo, eu estou no Rio. A gente teve as dificuldades de não ser presencial, né? Mas aí durante a gente foi conseguindo se acertar. É diferente porque você não vai receber aqui agora, você não vai receber e é diferente porque você é diferente para mim, né? Se hoje eu tô aqui, eu só tenho a agradecer a você. Já falei isso presencialmente, através de vídeo e não me canso de falar. Tô aqui para te falar mais uma vez. Muito obrigada por você ter participado do nosso episódio número 7, né, Luiz? Isso. Número 7, que a gente tá aqui hoje, quase finalizando a primeira temporada. Espero que na segunda ou na terceira temporada você possa estar aqui com a gente presencialmente, porque assunto com certeza não vai faltar pra gente estar falando por aqui. Beleza, Rafa? Obrigada. Beleza, muito obrigado. Cara, é um prazer poder fazer parte da sua história, né? Eu acho que se você for marcar por cachorros, põe aí o nome do Rafa. O Rafa é uma parte de cachorrada aí que você vai marcar aí na sua história.
assim como você, né, a gente tem a oportunidade Então, quando eu falo, né, que a internet é fantástica, pode ser muito boa para um lado, mas pode ser péssima também. Falei aqui que cuidado para as pessoas não se confundirem na internet, né, deixá-las perdidas. Então, e que foi um marco na minha vida também, né, ir para a internet. Se eu não fosse a internet, eu não tinha conseguido te atingir, e transformar e fazer acontecer. Sou muito grato por você, pela pessoa que você é, Cara, já falei isso diversas vezes também, né? Não tô rasgando seda aqui, não, até porque eu não sou um cara de fazer muito isso. Mas você tem a confiança, eu confio em você cegamente de diversas coisas que você sabe que você não precisa nem falar comigo, só faz, eu sei que você tá fazendo, que é pro seu bem, pro nosso bem, pro bem do time, né? Para quem não sabe, a gente tem ali o Passeio Profissional, que é a nossa empresa, que atua em São Paulo, no Rio de Janeiro, com passeadores. Isso foi construído a 4 mãos, né? As 2 mãos da Thaísa e as 2 minhas. Muito mais a da Thaísa do que a minha. Mas muito obrigado, é um prazer estar com você, é um prazer a gente trocar ideia, é um prazer a gente bater um papo. Sempre que você precisar de mim, sabe que pode contar comigo. Eu vou estar sempre por aqui para te ajudar ou para te colocar em um novo projeto que você tenha que trabalhar muito, às vezes mais do que eu. E para você que ficou com a gente até aqui agora, não deixa de seguir a gente no próximo. A gente vai ter aqui o Robson e o Patrick para falar sobre o mercado pet, tanto na parte da economia quanto as oportunidades que a gente tem para aparecer por aqui. Até mais!